Arco da Acrobata Sedosa. Depois da Momo e o Okarun entrarem na escola, ela vai conversando com ele enquanto ambos vão para suas salas. Mas mesmo depois de fazer uma amiga, o Okarun continua tendo a essência de um nerd. Tacam ele no chão, chamam de vagabunda, humilhação gratuita pra cima do nosso soldado. Mas, independente de toda a sacanagem desnecessária, ele segue intacto. Porque naquele momento, o nerd alcançou o topo de todos os nerds. E arrumou uma amiga que fala de nerdice com ele. Nada o abalaria depois de tamanho feito, nem mesmo uma puta bolada na cara. A Momo também teve uma mudança significativa com essa amizade. Ela parecia mais aérea. Mesmo com suas amigas a chamando, tudo que ela queria fazer era conversar sobre aliens e o Okarun queria o mesmo. Mas agora ele estava mais interessado em espíritos. Como a essência de nerd permanece, durante o papo deles, a única que falou foi a Momo, e como de costume, ele ficou preocupado em não conseguir conversar direito, mesmo com a Momo tão interessada. Na perspectiva da Momo, ela só quer falar com ele e nem sequer pensou nisso, até porque algo muito mais importante passava em sua mente. Eles se limpam depois de ir ao banheiro? Sofrendo em silêncio, mesmo que por motivos diferentes, a única coisa que eles queriam era falar um com o outro. E finalmente, deu a hora do intervalo e os dois começam a procurar o outro. Primeiro indo direto à sala e perguntando para outras pessoas que estão lá. O Okarun decide para a cafeteria, enquanto a Momo, que recebeu a dica de ir na cafeteria, pensou que por lá seria muito barulhento. O Okarun iria evitar, então foi procurar ele na cantina. Como não conseguiram encontrar o outro, o Okarun vai dar uma olhada na cantina e a Momo na cafeteria, e fracassam miseravelmente. Desolado e com pensamentos intrusivos, ele se pergunta se ela estaria evitando ele por não ter conseguido ter uma conversa decente com ela antes da aula. Se culpando e com pensamentos intrusivos, ela se pergunta se ele não gosta de pessoas muito diretas e que ele estaria evitando. E após desistir, eles levantam do banco que estavam sentados enquanto pedem desculpas para o outro de cabeça baixa em seus pensamentos. Até que, finalmente, eles se encontram, com uma cabeçada. Muitos irão dizer que foi um beijo, mas como eles, eu irei negar tal afirmação. Com uma quantidade considerável de vergonha, o Okarun pergunta que porra ela estava fazendo ali, mas ela diz que essa é a fala dela, e que os dentes deles se bateram. Eles dizem que estavam procurando um pelo outro, e como não se encontraram, ambos pensaram que o outro estava o evitando. Quando o climão finalmente bate, as amigas da Momo aparecem e falam que eles se beijaram, o que é um completo absurdo. Nitidamente uma cabeçada, senhores. Depois de comentar sobre o beijo, elas perguntam se eles estão namorando e por isso ela parecia estranha durante a aula. Mas os dois negam com muita dedicação. Dizem que não querem falar com o outro e vai cada um para um lado. O Okarun vai pro banheiro, afinal de contas ninguém é de ferro. Mas ele fica remoendo o que aconteceu e quer se desculpar com a Momo. Até que ele nota que eles não estavam mais lá. My precious. Como as amigas da Momo testemunharam a cabeçada que, dependendo do ângulo, pode parecer um beijo, o assunto começou a espalhar e as outras cidadãs da sala dela foram questionar. Mas ela diz que entenderam tudo errado, o que é verdade. Enquanto ela nega o papo torto das amigas, o Okarun aparece na porta da sala dizendo que tem algo muito importante para falar com ela. A Momo fica expulsando ele, mas ele pergunta por que ela não quer mais falar com ele. E ela responde que ele disse o mesmo. Ele diz que falou no calor do momento, mas na verdade queria falar com ela. Mesmo assim, ela segue mandando ele embora, mas antes de sair, ele pergunta pra ela se é tão vergonhoso serem amigos e fica um clima bad vibes. Na hora de ir embora, o Okarun continua pensando na Momo, até que ele esbarra em uma garota que tem um cabelo diferente demais pra ser figurante. Ela pergunta se ele tá bem porque tem uma garrafa na mochila e poderia ter machucado ele. Mas a essência de nerd abala o nosso soldado. E depois que ela faz o mínimo de contato físico, nosso soldado chega ao limite. Mas a nossa salvadora aparece. A Momo vê os dois interagindo e escuta a garota comentando com uma amiga que gosta de fazer nerd sonhar e provavelmente ele nunca conseguiria falar com outra garota bonita na vida. Longe de estar errada. De repente, a garota leva uma baciada merecida no coco só pra ficar esperta também. Ninguém mexe com o nosso soldado, sua falsa. O Okarun viu a baciada e ficou se perguntando se tinha a ver com o esbarrão que eles deram antes. Até que a Momo pega ele pelo braço e sai andando, mandando uma indireta bem direta, falando que nenhuma vadia burra iria entender o Okarun. A nova Gold, porra! Enquanto eles vão embora, a Momo se desculpa por ter sido babaca com ele. Eles se entendem, mas ele interrompe dizendo que tem um problema. Ele pergunta se realmente venceram a véia safada e a Momo afirma que sim. Eles até rezaram e a maldição se foi, Bilal voltou, tudo nos conformes.
Entretanto, eles sumiram. Os gordinhos gêmeos. A cena corta pra casa da Momo, onde, assim como eu, ela tava desmontando de rir do Ocaron. Porque perder o menino até vai, agora ficar sem o tesouro da família não tem como. A avó da Momo diz que esse era o motivo dela ter pedido pra mostrar antes e pergunta como ele não percebeu que tava no Lobola. Ela diz que vai dar uma olhada nele. Calma, calma, não no Precioso. Ela literalmente vai olhar dentro dele. Não, pera. Com um espelho, ela vai averiguando se não tem nada de errado com o Ocaron, até que pede pra Momo ir buscar uma boneca e uma bacia com água. Porque alguma coisa tava dentro dele. Com os pés na água da bacia e um gatinho da sorte como boneco junto de um amuleto, a avó da Momo saca um leque de papel e senta o cacete na cabeça do Ocaron. Sem entender porra nenhuma, a Momo não tanca e o Ocaron pergunta o que foi aquilo. A avó dela continua xingando ele de grátis e dá outra paulada no moleque. Depois de o acertar novamente, ela questiona se a Momo conseguiu ver algo dentro dele e ela diz que sim. Quando ele tomou a paulada, a aura do Ocaron mudou pra cor azul por um instante. E na próxima paulada que a avó dela der, a Momo teria que puxar a aura azul pra fora dele. A véia desce o leque nele, a Momo puxa a aura, mas ela parece ter escapado. Até que o amuleto que estava junto da boneca começa a queimar. E o gatinho sai correndo. A avó da Momo tenta descer a porrada, mas ele consegue escapar. Mesmo indo atrás dele, ele some de vista. Mas a Momo tem o poder do hack e consegue sentir a sua aura e o segurar mesmo de longe. O gato fica puto e diz que vai pancar os três, mas ninguém sabe direito o que era aquilo. Até que a avó dela explica que aquele gato, na verdade, é a véia safada. No instante que as chamas criadas pela barreira atingiram a véia safada, ela assumiu a forma de espírito e voou até o corpo do moleque, mesmo a um fio de morrer. Ela queria ficar um tempo escondida dentro dele, até que a energia dela voltasse e então mataria os três. O plano dela não deu tão certo e acabaram descobrindo ela antes, mas ela pretende matar geral do mesmo jeito. O Ocaron já cobra os seus carregadores de DNA de volta, mas a véia safada diz que eles deveriam pensar melhor sobre a matar, porque se ela morrer, ele nunca iria recuperar os fazedores de herdeiros. Eles pensavam estar no comando da situação até agora, mas a véia safada estava um passo à frente. E aproveitando sua vantagem, ela manda o Ocaron ir pegar uma faca e matar as duas. Caso ele faça isso, ela devolveria as esferas do dragão dele. Ele até tenta retrucar, mas ela diz que ele não tem opção além de seguir as suas ordens. Do nada, as três ficam surpresas de repente, o visual do Ocaron muda para um parecido com sua transformação anterior, mas sem a máscara com dentes, mesclando ambas as aparências. Ele continua com aquela personalidade deprê, mas ninguém entende direito o motivo dele conseguir se transformar se a véia safada tá no gato agora, e a Momo não o ajudou. A avó da Momo explica que aquele leque que ela usou serve para tirar espíritos malignos de pessoas, mas a véia safada é particularmente insistente, então só a consciência dela saiu do garoto, mas a energia que dava poderes a ele continua lá dentro. A avó da Momo é a única que consegue devolver os poderes da véia safada. Dando uma invertida na situação, ela pergunta quem era a idiota e começava a enfiar a porrada com o leque na véia safada. Depois de elogiar os golpes, o Ocaron volta ao normal e a Momo pergunta como ele fez aquilo. Ele diz que naquele momento ficou realmente bravo e pensou em extravasar, então se transformou. A Momo pede para sua avó parar de cacetar a véia safada e mesmo dizendo que ela é uma fatia de merda, não consegue a odiar. Ela sentiu a empatia por aquelas garotas do túnel e a Momo sente a mesma coisa. Se ela devolver os fazedores de dívidas do garoto, eles devolvem a energia dela. Apesar de não parecer muito contente, a véia safada aceita a proposta e eles têm um trato. Porém, ela não tava com o dublê de airbag do moleque. Durante a luta, enquanto eles estavam em cima do trem, as pokebolas do Ocaron caíram, mas antes disso, a véia safada revestiu elas com uma camada de energia espiritual, transformando em uma bola dourada brilhante com mais ou menos 2 polegadas. À primeira vista, parece fácil achar algo tão específico, mas o problema é que elas possuem uma força vital bastante potente, o que faz outros espíritos yokais se atraírem por ela. Esses espíritos acham que se reunirem força vital o suficiente, podem voltar à vida, e por isso atacam humanos com frequência, para poder roubar a força vital deles. A Momo diz que isso é um problema, porque se alguém tiver encontrado antes, não vai ajudar eles a recuperar, mas a véia safada tá cagando pra isso, e eles começam a espancar ela sem dó. Como a busca não deu em nada, a Momo diz pra eles voltarem pra casa dela pra pensar em outro jeito de as encontrar.
A avó da Momo diz que vai ver com alguns contatos que ela tem, mas antes do Okarun ir embora, ela avisa que por mais que os poderes da véia safada estejam sob o controle dele, ainda são muito perigosos, então ele precisa manter a discrição. No outro dia, quando o Okarun vai entrar na sala, um cara figurante chama ele e pergunta se ele tá saindo com a Momo. O Okarun nega e diz que não estão. Então o figurante pede pra ele apresentar a Momo, falando que ela é muito bonita e queria conhecer ela. Nesse momento, o nosso soldado percebeu que a vida não é só ET. Ele nunca tinha visto a Momo assim antes. Mas o comentário do figurante abriu seus olhos para o mundo perigoso. Ele começa a se bater para negar os pensamentos intrusivos. Até porque eles são apenas amigos. Até que o figurante corta a onda e pergunta se eles já fizeram aquela paradinha lá que te trouxe ao mundo. O Okarun não entendeu o motivo da pergunta e o figurante diz que tem um rumor que a Momo deixa qualquer um fazer isso com ela. O nosso soldado questiona quem fez isso, mas nem o figurante sabe. Ele só tá interessado em saber se é verdade ou não. O Okarun agarra ele pela camisa e pergunta de novo: quem tá espalhando esses rumores? O figurante com o dobro de tamanho pergunta que merda ele tá fazendo e se queria sair na mão. Com as duas mãos, ele segura o figurante pela camisa e de novo: eu tô perguntando quem é o merda que tá espalhando esses rumores. Ele estava transformado igual antes, mas como o figurante não conseguia ver, não estava entendendo nada, apenas tremendo. Ainda segurando o figurante, ele diz que a Momo não é esse tipo de garota e manda ele parar de falar essa merda pela escola. Com o lá de trás passando nem Wi-Fi, o figurante diz que não foi ele e pede pro Okarun largar e deixar ele embora. Então, ele o solta e volta ao normal. A galerinha de figurante fica sem entender nada e depois de se desculpar, o Okarun vai pra sua mesa ler coisa de nerd, como de costume. Até que do nada, a véia safada aparece dentro da bolsa dele e pergunta se ele tá tendo problema com os poderes. Ele sai correndo da sala e leva ela pra outro corredor. A avó da Momo disse que como um gato ela tava liberada, porque não podia fazer nada demais de qualquer forma. Por isso ela estava ali. Ela tenta barganhar com o Okarun para recuperar os seus poderes e depois disso deixar ele em paz. Mas a Momo interrompe o papo dos dois e pergunta o que ele estava fazendo. Antes dele dizer sobre a véia safada estar ali, ele lembra mais uma vez que a vida não é só ET e começa a ficar com vergonha enquanto encara a Momo. Como ele não consegue olhar diretamente para ela, ela pergunta que porra ele estava fazendo, mas ele sai andando e ela vai atrás. Mas ele sai correndo e ela vai atrás correndo também, e a véia safada vai aproveitar a vida pela escola. Depois que os dois voltam pra aula, a amiga da Momo pergunta o motivo dela parecer brava e comenta que o Okarun estava agindo estranho por algum motivo e isso tinha deixado ela puta. A amiga dela diz que ouviu falar sobre o que tinha acontecido antes e que o Okarun entrou em uma briga por causa dela, o que deixa ela mais confusa sobre ele estar evitando. E de novo, vemos aquela garota da baseada. Ela estava andando no corredor como quem não quer nada, mas dessa vez tivemos um desenvolvimento muito interessante da personagem. O desenvolvimento da Aira é interessante porque ela tem essa loucura que Dandandan gosta de manter, mas ela traz um tipo diferente de loucura em comparação com os outros personagens. Então as loucuras vão se complementando ali, mas no final é geral da mesma ala psiquiátrica. Ela se acha muito bonita e gosta de iludir nerdola, mas mesmo sendo tão perfeitinha assim, ainda tinha coisas que a deixavam frustrada, e depois de levar a baseada, ela espalhou aqueles rumores sobre a Momo. Mas, na realidade, as pessoas não sabem de nada, porque na verdade, Aira conseguiu ver a Momo usando seus poderes e a confundiu com um demônio. Como ela tem uma autoestima baixa, ela pensou que pelo fato de conseguir ver essas coisas, ela era escolhida, e que ela tinha recebido uma prova vinda dos céus e que ela seria a salvadora do mundo. A Bola Dourada. Enquanto andava próximo ao trem que estavam enfrentando a véia safada, a bola dourada caiu na cabeça da Aira e depois de a tocar, ela conseguiu ver a véia sendo queimada e sumindo. Voltando para o presente, a Aira encontra uma das amigas que tinham trazido um equipamento para ela, um livro e uma cruz. As amigas questionam se ela vai mesmo até o fim com isso e ela afirma que sim, ela é a escolhida afinal. Com uma beleza absurdamente esplêndida, ela seria a salvadora do mundo. Quando o hospício descobrir que tá faltando alguém... As amigas dela não botam muita fé e dizem que ela tá agindo estranho, até que ela aponta para o campo de futebol da escola e disse que tem uma mulher com vestido vermelho bem ali, mas as outras não conseguem ver nada. A Aira acredita que é um familiar da Momo que está observando, mas uns figurantes aparecem e a Aira volta a agir como um ser humano comum. Enquanto ela desconversa com eles, manda um código para as amigas a encontrarem depois da escola e elas só confirmam. Desistiram de tudo já. Cortando para o nosso soldado, ele segue evitando olhar para o Momo e ela segue pedindo para ele parar de fazer isso. Mas dessa vez, ele dá desculpa de estar de olho na véia safada para ela não fugir. A Momo questiona o motivo dela estar ali e a véia pergunta por que deveria responder, e a Momo diz que é porque ela perdeu para ela.
Emputecida, a véia pergunta se a merdinha da Momo quer brigar enquanto o Okarun segura a véia pra ela não solar a Momo. Ele comenta que a véia disse ter visto uma moça estranha, e ela diz que tava ali justamente para encontrar as roliças do Okarun. A Momo não entende por que elas estariam na escola, mas o Okarun diz que é possível um humano ter pego elas, e não um yokai. Para os humanos, são simples bolas douradas, mas no caso de alguém ter pego, dependendo da pessoa, ela pode ter despertado poderes espirituais e se tornado capaz de ver espíritos, o que era o caso da Aira. Mas se ela consegue os ver, eles conseguem a ver também, o que deixaria essa pessoa em perigo. A Momo pergunta quem é a moça que a véia tinha visto e ela diz que vai mostrar depois da escola. A Aira continua pensando na Momo, mas está preocupado em não conseguir lidar com ela junto da moça de vestido vermelho, que estava se aproximando cada vez mais da escola. Depois que terminou a aula, a Momo e o Okarun se encontram, mas a Aira chama ela para conversar e diz que teria que ser a sós. De primeira, a Momo nega dizendo que estava ocupada, mas as coisas poderiam piorar depois, então ela decidiu ir e encontrar o Okarun depois. Quando as duas saem, a véia avisa o Okarun que ela era a garota. Em um armazém abandonado, a Momo vai direto ao ponto e pergunta o que a Aira quer com ela. Mas as duas de antes grudam na Momo e a derrubam no chão, imobilizando suas mãos. A Aira sobe em cima dela e fica esfregando a cruz de antes enquanto grita pra ela morrer. A Momo não entende porra nenhuma que tá acontecendo e a Aira segue tentando exorcizar ela. Com seus poderes, a Momo pega as duas de antes e com amor e carinho taca elas longe. A Aira diz que aquilo com formato de mão são as asas do demônio que ela tinha visto antes e decide apelar, esfregando a bola dourada que ela recebeu dos céus na cara da Momo. A Momo fala pra ela entregar aquilo pra ela, mas ela segue no papo de maluco, até que o Okarun aparece pra ajudar. A Momo diz que a Aira era a moça estranha, mas o Okarun diz que ela tá errada, a moça estranha não era ela. A moça estranha está perseguindo ela. E finalmente, ela chega. A mulher de vestido era, na verdade, um espírito que estava atrás da Aira. Voltamos para o passado, com a Aira criança e o que parecia ser a mesma mulher de vestido que a atacou agora. A Aira puxava a mulher pelo seu vestido longo e a chamava de mamãe. E então voltamos para o presente, com a moça dizendo que a mamãe estava aqui. Rapidamente, o Okarun tira os sapatos, levanta as calças e vai para cima da mulher. Diferente das duas últimas transformações, dessa vez ele usou a primeira que vimos, com uma máscara de dentes cobrindo parte do seu rosto. Mesmo com sua velocidade, o espírito de vestido consegue desviar numa boa das investidas dele. Como ele estava tentando pegar a Aira, a moça de vestido fica irritado e meteu ele para dentro. Agora que só sobrou a Momo e ela estava amarrada, os seus poderes estavam mais difíceis de controlar, levando uma pesada mesmo usando seus poderes para se defender. A Momo sai voando e o Okarun realmente é engolido. A moça diz pra Aira que finalmente a encontrou depois de 10 anos esperando ela conseguir a ver. Mas a Aira não estava entendendo, porque até agora ela acreditava que a moça de vestido era familiar da Momo. A moça fica nervosa pela Aira e está se referindo a ela como você, e não como mãe, dizendo que antes ela tinha a chamado assim, que ela estava feliz porque foi a primeira vez que alguém a chamou disso. Ela começa a chorar e pede pra Aira a chamar de mãe novamente, implorando para que ela faça isso. A Momo levanta e já chama ela de vadia velha de merda, e que era pra ela devolver o Okarun. A Aira pergunta se a raça da Momo tá em guerra com aquela coisa, mas a Momo não tá entendendo que merda a garota tá falando. Dos escombros que a Momo saiu, a veia safada aparece também dizendo que passou perto de virar a sobremesa daquela puta. Geral humilhando a moça de vestido, poucas. Sacando um celular do nada, a veia safada joga no Google e descobre que o nome daquele espírito é seda acrobática. Mas vamos manter a moça de vestido. A Momo reconhece o celular até porque era de uma das amigas dela. A veia descreve a yokai, mas a Momo questiona o porquê dela nem saber sobre ela se é um yokai também. Com autoestima de milhões, a veia diz que não se preocupa com um espírito de terceira categoria como ela. A Aira volta a falar que foi escolhida e blá blá blá, mas a moça de vestido felizmente corta ela e pergunta o que tinha sido aquilo. A Aira diz que deveria derrotar monstros como ela e preservar a paz, mas antes mesmo de terminar de falar, ela começa a ser engolida pela moça de vestido. A Momo pede para ela parar com essa porra e a moça de vestido diz que é tudo culpa dela, porque ela provocou a Aira a virar uma delinquente. Que a filha dela nunca a chamaria de monstro e então seus cabelos começam a se esticar. A Momo pede pra véia tirar as cordas dela. Só que a véia é uma canalha! Com um total de 0 de esforço, com um sorriso no rosto, ela diz que não tá conseguindo tirar. Afinal de contas, foram eles que tiraram os poderes dela. Não dava pra fazer nada. Melhor personagem. A moça de vestido usa seu cabelo para agarrar a Momo pelo pescoço e manda ela pedir desculpas.
mas a Momo prefere mandar ela ir se foder. Não muito contente, ela usa seu cabelo para bater a Momo pelo armazém, e quando ela finalmente para, diz pra Momo que se ela a chamar de mamãe, vai deixar ela ir embora. Ela começa a contar até 3 e repetir a palavra mamãe, mas a Momo nem dá sinal de vida, isso vai emputecendo ela ainda mais. Ela manda a Momo dizer mamãe de novo, e de novo a Momo manda ela ir se foder, mas como os outros, a Momo é engolida também. Chorando novamente, a moça se questiona onde a criança dela poderia estar, até que a véia a interrompe a chamando de yokai de 3ª categoria e que ela estava dando uma última chance para devolver o garoto. Chateada, a moça de vestido pede pra véia não falar com ela, mas não tem jeito. A véia chama ela de merdinha e diz que ela deveria tomar cuidado pra falar com ela. O nível em que ela tava era completamente diferente. A moça olha para a véia e diz que ela aparenta estar querendo morrer. A véia diz que aquele gatinho, que é um boneco em que ela estava, tem o poder de trazer coisas boas. E quando a moça de vestido devorou a Momo, ela comeu o próprio cabelo junto. E de repente, a moça começa a pegar fogo. Sem entender o motivo, ela pergunta como seu corpo estava queimando. E a véia explica que aquela cruz, na verdade, era um isqueiro e que algum dos dois lá dentro tinha usado ele para colocar fogo no cabelo que foi devorado junto com a Momo. Tudo que tinha rolado naquele momento era só coincidência. Mas o fato da véia estar presente fez com que essas coincidências não fossem apenas coincidências. Depois de vomitar todos, a Momo diz que o resgate foi bem sucedido e agora era hora de contra-atacar aquela merdinha. Puta por terem tirado a Aira dela, a moça de vestido volta a atacar os dois. O Okarun se transforma e leva a véia e a Aira junto com ele, enquanto a Momo só corre mesmo. Ele pergunta a Momo qual é o plano e ela diz ter uma ideia e que ele deveria apenas continuar correndo. A moça de vestido usa o seu cabelo para se locomover dentro do armazém cheio de lixo que estava atrapalhando a fuga dos dois. A primeira a ser atingida é a Momo, com a moça de vestido descendo o pé em cima dela, mas ela consegue se defender com seus poderes. O Okarun continua correndo por todo o armazém enquanto a moça de vestido o persegue, mas mesmo com sua velocidade, ele é atingido e cai com a Aira. Caída no chão, a moça de vestido começa a se aproximar da Aira dizendo que só precisava estar com ela, mas antes de a devorar, o corpo dela fica imóvel. A Momo diz que graças às acrobacias por todo o armazém, o cabelo chamuscado dela ficou preso entre as vigas. Ela ficou puta mais uma vez e chama ele de corno e que aquilo não era suficiente para parar ela. Destruindo a viga com os pés, o tempo que eles tinham estava diminuindo, mas a Momo tenta segurar as pernas dela e o Okarun não tinha ido com tudo ainda, então daria para ele chutar a bunda dela naquele momento. O único problema é que ele não sabia como fazer isso. Na verdade, com o Alien, ele fez tudo no reflexo, e contra o caranguejo, ele só fugiu. Até agora não fez um ataque a ninguém intencionalmente. Mas a Momo caga pra isso e manda ele fazer logo porque ela tá pouco se fudendo. Só precisa que ele faça alguma coisa. A moça consegue se libertar da Momo e continua destruindo as vigas, dizendo que vai matar todos eles. A Momo grita para o Okarun chutar a bunda dela e depois de se transformar, ele, em uma excelente página dupla, dá uma cabeçada no peito da moça de vestido. As páginas duplas desse mangá são simplesmente cinema. A moça de vestido sai voando para fora do armazém e, caída no chão igual merda, a véia pergunta se é aquilo que ele consegue fazer mesmo com os poderes dele e ainda chama ele de merda. Melhor personagem. A Momo pergunta se deve chamar a sua avó para exorcizar aquele espírito, mas a véia diz que depois de receber um de seus ataques, ia levar um tempo para a moça de vestido levantar de novo. A véia lembra a eles que a Aira tá com a bola dourada, e eles vão até ela buscar antes que seja tarde e conseguem recuperá-la, mas antes que eles pudessem comemorar, a véia diz que a Aira está morta. Eles não acreditam que ela está mesmo morta, mas a véia diz que um humano comum ser comido por yokai é insta-morte, então não tinha nada de surpreendente. Os outros dois só estavam vivos porque já têm poderes. Enquanto a Momo usa seus poderes para fazer uma massagem cardíaca direto no coração da Aira, ela pede para o Okarun fazer boca a boca, e os dois tentam trazer ela de volta, mas não estava adiantando. A moça de vestido se levanta e diz que aquilo não traria ela de volta, mas que tinha uma ideia melhor. A aura é basicamente uma bateria para os seres vivos. Sem uma bateria, o motor não funciona. Então ela entregaria a própria aura para repor a quase nula da Aira. A Momo não confia na moça de vestido e diz que tem a impressão que ela iria devorar de novo. Sem dizer nada, ela agarra sua boca e arranca seu queixo fora. Assim, não conseguiria mais devorar ninguém. Os dois ficam paralisados. Enquanto isso, ela diz que se isso não fosse o suficiente, eles poderiam usar uma viga para atravessar a cabeça dela a qualquer momento. A véia confirma que sem uma aura, a Aira continuaria morta.
A Momo continua com o pé atrás, e então manda o Okarun vigiar ela enquanto faz a transferência de auras com os seus poderes. No momento que a Momo toca a aura da moça de vestido, ela tem acesso às suas memórias de quando ainda era humana. Antes de virar um espírito, ela tinha uma filha única, tendo que trabalhar em vários empregos, incluindo a palavra com P. Depois de um tempo, ela decidiu presentear a filha com um vestido, mas os homens que ela estava devendo foram cobrar o dinheiro e não terminou nada bem. Eles espancaram ela e sequestraram a sua filha. Mas depois de procurar e não encontrar de forma alguma, a mulher que sempre dançava com sua filha perdeu as esperanças e, dançando, saltou de um prédio. No mangá, não temos muitos detalhes, apenas quadros com ilustrações, sem nenhum balão de fala, e as coisas vão simplesmente acontecendo, até que, antes de saltar, a moça se lembra da sua filha agradecendo por tudo. Depois de se tornar um espírito, ela perdeu as suas memórias e ficou vagando por aí, sentindo que tinha perdido algo importante. Até que uma garotinha consegue ver ela e a confunde com sua mãe. A garotinha era a Aira quando criança, e depois de encontrar com a moça de vestido, ela questiona ao seu pai quando sua mãe vai voltar. A mãe dela tinha ido para um lugar bem longe e não iria voltar por um longo tempo, e por isso ela deveria ser forte, para quando a mãe dela voltar, ela tenha orgulho de tudo que ela pode fazer, mesmo sem estar aqui. Enquanto ia embora com seu pai, a Aira se vira e dá tchau com a mão para o espírito. Mas o espírito começa a acreditar que isso era o que ela tinha perdido, e promete sempre proteger a Aira, indo de uma aparência humana para de um espírito maligno. A Momo chora após ver as memórias, mas o Okarun não sabia de nada, e pensa que a moça de vestido tinha feito algo. Mas antes de atacar ela, a Momo pede para ele parar. A troca de auras dá certo, e a Aira volta à vida. Mas como a moça de vestido está sem uma aura agora, ela começa a se decompor. Antes de partir, ela diz que tinha jurado proteger a Aira e mesmo assim acabou a machucando. Ela não conseguiu se controlar e se tornou um monstro, então ela iria se libertar naquele momento. A Momo pergunta pra véia o que estava acontecendo e, como sabemos, a aura é uma bateria e como ela tinha pendências naquele mundo, não poderia fazer a passagem. O resultado seria o nada. A existência dela vai ser varrida de todo e qualquer plano. Ela vai apenas ser esquecida pelos vivos e mortos. A Momo pergunta se não tem outro jeito de ajudar ela a fazer a passagem, mas isso só depende do seu próprio espírito. Não tinha nada que eles poderiam fazer. Remoendo o seu passado, ela pede perdão à filha que antes tinha perdido. Mas a Aira levanta e a abraça, e antes que ela deixasse de existir, a Aira a chama de mamãe e diz que a ama. Ela se desfaz por completo, e enquanto a Aira pedia para elas viverem felizes em um mundo mais gentil, temos um quadro da moça segurando a mão de sua filha, com elas estando juntas novamente, em paz. Em mais um final de arco, todos se reúnem na casa da Momo para comer, e agora que quase tudo tá resolvido, a Momo diz que não quer ser amiga da Aira, mas não quer intrigas entre as duas. Então se desculpa, mas também quer que ela se desculpe por ficar zoando com o Okarun e estariam quites. A Aira diz que ela não entende, ela nunca a odiou por conta da baciada. Ele estava perseguindo porque a Momo é um demônio. A Momo diz o óbvio, ou seja, ela só tinha entendido tudo errado e não queria nenhum mal entendido. A Aira pergunta pra Momo o que o Okarun seria então, porque quando ele tá transformado, a aparência dele lembra muito a de um demônio. Fora isso, não dá pra engolir que a avó da Momo é a avó da Momo, ela é jovem e bonita demais pra isso. Obviamente, a avó da Momo concorda com isso e diz que ela é um demônio mesmo. Emputecida, a Momo manda ela calar a boca porque não tá ajudando. Depois de um debate extremamente necessário, a Aira diz que vai ficar mais forte para derrotar a Momo e mete o pé. Ela agradece a avó da Momo pela comida e ela responde dizendo que vai a proteger e que era para ela chutar a bunda da Momo. Antes de ir, ela diz para o Okarun que mesmo na forma de demônio, ele ajudou ela, então gostaria de saber o motivo. Ele responde que fez porque é o normal a se fazer, não tinha uma razão. Ela diz que ele ainda tem um coração humano e que algum dia vai libertar ele das garras da Momo. Sai, talarica! A Momo diz que ela tem algo de errado mesmo, e o Okarun que ela não entendeu a situação direito. Enquanto isso, ela pensa que não pode ter esses sentimentos por ser uma humana e ele um demônio, e finalmente vai embora. Agora que temos uma das bolas douradas, o nosso soldado vai recuperar os seus culhões. Como, você me pergunta? Nada vem fácil nessa vida. Então, antes de recuperar parte do seu conjunto, ele pede para esperarem. Ele quer saber se não tem um jeito mais fácil de fazer isso.
Mas a véia manda ele parar de reclamar e se preparar. E então? A avó da Momo se prepara para uma rebatida, rola uma provocação do adversário, mas a véia safada é inintimidável, nada a abala. E naquele momento ela sentiria o gostinho da Turbo Granny Ball. Mesmo reagindo a tempo, a avó da Momo não consegue rebater e ela vai direto para o proprietário. Strike, batedor fora. Eles conseguiram, finalmente, de nulobola, agora ele virou monobola. No dia seguinte, na escola, enquanto conversavam, a Momo diz que não tem ideia de onde a outra bola dourada pode estar e pergunta se o Okarun tem um computador para poder perguntar para outros ocultistas. Mas ele não tem e ela precisa de horas extras para comprar outro celular. Ela diz que encontra com ele no telhado na hora do almoço, mas ele se desculpa e diz que vai fazer uma tarefa nesse tempo, então não daria para almoçar. E quando ela chama ele para sair depois da aula, ele fala que também vai estar ocupado. Na hora do almoço, a Momo decide almoçar com suas amigas e elas perguntam por que ela não foi com ele, e começam as teorias. A Momo diz que ele parecia estar escondendo algo. Elas perguntam se pode ser uma garota, mas até a Momo sabe que ele não faria isso. Porém, naquele momento, uma pessoa passou na cabeça dela. Sai, talarica! Mas ela diz que sem chance e vai comprar algo pra beber. Enquanto ela voltava, ficou se perguntando o motivo de estar tão nervosa e queria dar uma passadinha na sala do Okarun, mas ficou preocupada em atrapalhar ele. Até porque ele tá ocupado, né? E é então que vemos o nosso soldado interagindo com o inimigo! E aí o arco acaba. Sai, talarica!